Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 6, vamos fazer o capítulo 4 da Mística Cidade de Deus, nesta quarta-feira. É muito lindo, muito importante que a gente vai estudar agora, então vamos prestar muita atenção. Distribuem-se por instantes os divinos decretos, a divina vontade, vamos lá, fala da divina vontade, declarando o que em cada um Deus determinou a respeito de sua comunicação ad extra. Nossa, isso aqui é muito importante. É o momento da divina vontade, o momento que a divina vontade age entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá. Deus é comunicativo. Primeiro instante. Entendi que esta ordem, referida no fim do capítulo precedente, devia ser distribuída pelos seguintes instantes. Primeiro, aquele no qual Deus conheceu os seus divinos atributos e perfeições, com a inefável inclinação de comunicar-se fora de si. Por este primeiro conhecimento de ser comunicativo ad extra, que ele ad extra é quando Deus se comunica fora de si próprio. Ad intra, quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sozinhos lá entre eles, ad intra, eles conversam entre eles, entre os três, E aqui, ad extra é quando ele vai se comunicar externamente, quando ele vai fazer alguma manifestação para fora de si, tá bom? Então, por este primeiro conhecimento de ser comunicativo ad extra, viu Deus que suas infinitas perfeições possuíam virtude e eficácia para realizar magníficas obras, e que para tão suma bondade era convenientíssimo, justo e como necessário a doação de si mesmo. Olha lá que lindo! A doação de Deus. Oh, meu Deus, que lindo, meu Deus! É o dom da divina é a divina vontade. A divina vontade poderosa. Procederia de acordo com a sua propensão expansiva e exercitaria a sua liberalidade e misericórdia, ao distribuir com magnificência fora de si a plenitude dos infinitos tesouros encerrados na sua divindade. Sendo em tudo infinito, distribuir dons e graças lhe é muito natural, mais natural que fogo subir a sua esfera, a pedra descer ao centro e ao sol derramar sua luz. Estranho essa pedra descer ao centro, não entendi essa parte, mas tudo bem. E ao sol derramar a sua luz. Este mar profundo de perfeições, esta abundância de tesouros, esta caudalosa infinidade de riquezas, tendem a comunicar-se por sua mesma inclinação. Eu entendi essa pedra descer ao fundo descer ao centro é a pedra, o peso da pedra de cair numa água e ir para o fundo. É isso que eu entendi. O fogo subir a sua esfera, O fogo levantar-se, quando está forte, e o sol derramar a sua luz. Normal, que é tudo coisa normal. Ela está querendo dizer que é muito natural. Como o fogo, que aumenta, a pedra que quando você joga, ela desce para o fundo de um lago, por exemplo, ela é pesada, então ela desce,
que é uma coisa natural, e o sol derramar sua luz, que é natural. É isso que ela quer dizer, mas ela usa palavras muito difíceis, né? Mas bem, mas mesmo assim o cérebro da gente entende pela sabedoria da graça que Deus dá pra gente, né? Além disso, Deus sabia que abrindo aquele inesgotável manancial de riquezas, pode ser um inesgotável fonte de riquezas, né? Uma inesgotável que não acaba nunca, né? Para comunicar dons e graças, não iria diminuí-lo, mas no modo possível aumentá-lo. Então, Deus ele nunca diminui por dar alguma coisa dele, tá? Nunca diminui, tá? Ele, ao contrário, expande a sua ação, expande a sua luz. O ser humano também é igual a Deus, tá? O ser humano, ele também não é como um material normal e racional. E que quando se doa, perde alguma coisa de si. Não, o ser humano também se amplia quando ele doa, porque ele é muito semelhante a Deus, tá? Aí você imagina assim, mas se eu cortar a minha mão, para me dar a minha mão para alguém, se eu tirar o meu rim, Aline, se eu tirar meu rim, para me dar metade do meu rim, um dos meus rins, eu tenho 2 rins, aí se eu dou um rim meu para alguém, eu vou ficar com um rim só. Como você está dizendo para mim que eu não vou diminuir? Entendeu? Então, nessa função, a gente acaba sendo egoísta e achando que a gente não pode doar alguma coisa de nós. Mas o sangue, por exemplo, o sangue a gente pode doar e não tem problema, né? Depois a gente pode beber água e formar sangue de novo. Então, mais ou menos isso, né? Mas só que se você vê um pai que ele vê o filho que está precisando de um rim, ele vai doar. Não vai nem pensar 2 vezes para aquela criança poder continuar vivendo e ele ficar só com o dele, né? E eu acredito que quando é feito com amor, dentro do dom da divina vontade, Deus acaba depois restabelecendo. Não sei se vai produzir outro rim para o homem, para aquele pai, mas que Deus vai manter aquele rim que está lá para sempre, até o último minuto que ele quiser que aquela pessoa viva, com certeza pelo amor verdadeiro e a caridade de se doar, que a pessoa, né, deu aquele rim para o filho, ela vai aumentar, mas ela não pode aumentar mais do que uma só pessoa, né? Mais ou menos isso, né? Vamos pensar assim. Eu trouxe essa meditação aqui, tudo eu medito, tá? Nada se perde, tá? Deus é feliz em se dar. Tudo isto viu Deus naquele instante. Depois da comunicação ad intra pelas eternas processões. Vendo-o, sentiu-se como obrigado por amor a si mesmo. Olha, ele tem amor por si próprio. Deus tem amor por ele mesmo. Olha que interessante isso. Aline, mas a gente não pode ter amor por si mesmo. Ele pede pra gente ser igual a ele e não amar a si mesmo. Como que ele se ama a si mesmo? Então, gente, é que tem que compreender que a gente não se odeia quando a gente vive na divina vontade. Viver na divina vontade já é se amar. E amar do modo mais perfeito, né? Voltando à ordem primordial para a qual nós fomos criados por Deus. E quando você entende que você vai voltar à ordem, que isso é o melhor para você, e melhor para Deus, e melhor para todo mundo, você está tendo o amor mais perfeito que existe. Quando você faz o bem para alguém, e você se esvazia de si próprio para poder fazer o bem para o próximo, você está se amando de modo mais perfeito. Mais perfeito. Então, você não deixa de se amar ao doar, ao se desfazer de si para amar mais. Entendeu? É muito importante entender isso. Então, por amor a si mesmo, a comunicar-se ad extra, conhecendo ser santo, justo, misericordioso e piedoso, assim fazer. Olha que lindo, né? Ninguém o poderia impedir e, conforme ao nosso modo de entender, podemos imaginar que ele não se sentia tranquilo nem em repouso em sua natureza, enquanto não estivesse entre as criaturas com as quais tem suas delícias, ao fazê-las participantes de sua divindade e perfeição. Então ninguém o poderia impedir, e conforme o nosso modo de entender, podemos imaginar que ele não se sentia tranquilo nem em repouso sozinho na sua própria natureza.
Nossa, então Deus não se sentia tranquilo, mas falaram que Deus não tem necessidade de nada. E ele é Pai sublime, por que que ele não fica tranquilo? Ficando quietinho na natureza dele, na divindade dele. Eu não tô entendendo, né? Mas aí, ó, ela fala aqui, ó. Ele conhecendo ser justo, santo, justo, misericordioso, piedoso, assim fazer, se comunicar à diestra. Ele se sentiu como obrigado por amor a si mesmo. Então, ninguém poderia impedir. E conforme o nosso modo de entender, podemos imaginar que ele não se sentia tranquilo nem em repouso em sua natureza, enquanto não estivesse entre as criaturas com as quais tem suas delícias. Muito interessante isso. É totalmente assim, estranho isso aqui. Né? Como que Deus, ele fala uma coisa para você, mas ele não faz a mesma coisa. Né? Aí você fica pensando, mas ele manda a gente ficar em silêncio, quietinhos. Né? Não, ele não manda a gente ficar em silêncio, quietinho. Ele espera de nós a mesma coisa que ele faz. Entendeu? A gente que tem que compreender que esse se manter em paz que ele pede, a imutabilidade de Deus, que ele é sempre paz, perene, permanente, né? A paz dele é por isso. É por ele amar, por ele ser amor, por ele desejar o melhor, o bem. E a paz que produz nele é por ele estar nessa realidade, de fazer essa realidade, de se doar, de estar doando, de estar amando, de estar entregando tudo de si. Então essa é a paz de Deus, entendeu? Ele sente paz ao estar se doando. Então nós vamos sentir paz por estarmos nos doando, por estarmos fazendo aquilo para o qual nós nascemos para fazer. Né? Deus, ele não nasceu, ele não tem origem, ele é a fonte. E ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, ele é essa fonte que se doa. E ele se vê como obrigado por uma natureza dele, natural dele, é algo natural de Deus. Ele, né, distribuir dons e graças, por ele ser infinito. A doação de si mesmo aqui é convenientíssimo e justo e necessária a doação de si mesmo. Né? Ele tem a virtude, quando ele se conheceu, ele já viu que ele tinha uma virtude de infinitas perfeições, virtude de realizar magníficas obras. E para que tão suma bondade era convenientíssimo justo como necessária a doação de si mesmo. Então ele sentiu-se como obrigado por amor a si próprio, por respeito à sua própria natureza de ser criador. Criar é de criador, de amor. Ele é amor. O amor, ele sempre vai se doar. Então ele é amor. Ele é a fonte do amor. Ele é o amor. Ele é a fé. Ele é a virtude. Ele é a esperança. Ele é tudo de mais, tudo de bom. Tudo de melhor. Então é justo. É misericordioso. Piedoso assim fazer e santo também. Olha que coisa linda. E nós somos iguaizinhos a ele. Então, tudo que ele fala dele mesmo, ele vem falar de nós também. Tá? A gente tem que se ver como ele. Quando eu falei do rim, tudo bem, é uma coisa material. Mas só que nós não somos matéria somente, nós somos espírito. E o doar-se espiritualmente, tudo se refaz. Né? Na parte espiritual, em que Deus é espírito e nós também somos espíritos, porque essa, a alma nossa, que é a essência, né, da semelhança com Deus, não é a carne, mas mesmo a carne, ela pode se ajustar a essa realidade, também por causa do sangue que eu acabei de falar, né, e até outras coisas que a gente possa ter dentro de nós, que produz, dentro de nós, continua produzindo, alguns outros elementos que a gente pode doar, né, como sangue, líquidos da nossa coluna, esqueço o nome daquele líquido e tal, não sei se aquilo lá pode doar mais de uma vez, não sei. Eu sei que a gente tem essa realidade, tá? Material, mas só que tem a realidade espiritual. E a realidade espiritual você pode se doar muito espiritualmente e nunca perder nada de si próprio e ao mesmo tempo aumentar, como Deus também, né? Então, no espiritual dá certo. Você se torna realmente igualzinho a Deus. Ninguém o poderia impedir e, conforme o nosso modo de entender, podemos imaginar que ele não se sentia tranquilo nem em repouso em sua natureza divina, enquanto não estivesse entre as criaturas com as quais tem as suas delícias. E, ao fazê-las, também participantes da sua divindade e perfeições.
que é o que ele vai fazer, criando as suas imagens e semelhanças. Então, a infinita generosidade divina. Duas coisas neste conhecimento admiram, arrebatam, enternecem meu tíbio coração. Tíbio é a pessoa que um coração indiferente, né, e tal. E me deixa aniquilada. Né? Isso me arrebata, isso move o meu coração. Tipo assim, meu coração é indiferente, é um coração ruim, humano. Mas eu fiquei, com esse conhecimento, eu fiquei admirada e arrebatada. Então vamos lá ver o que fez ela ficar. A primeira foi a inclinação que eu vi em Deus e o ímpeto de sua divina vontade para comunicar a sua divindade os tesouros de sua glória. Então ela achou isso incrível, essa inclinação, esse desejo de Deus, né? Da divina vontade de comunicar a divindade, né? De fazer-nos deuses, né? De pequenos deuses, como Deus é, iguais a Ele. E os tesouros de sua glória. Então ela achou isso incrível. Ontem eu estava conversando com a minha funcionária aqui e falei para ela dessa irracionalidade de Deus, né? Que o demônio não aceita de jeito nenhum, não acha que isso é normal. O demônio não consegue compreender essa realidade de Deus aqui. De que ele, sendo Deus superior, queira se abaixar para doar de si e fazer seres iguais a ele, que podem querer governá-lo, que podem querer mandar nele. Ele não entende isso. E aí eu falei para ela que depois do juízo final, quando a gente voltar a Deus, que Deus estiver entre nós, Jesus e Maria vão ser humanos como nós. A gente vai ver eles humanamente, com o corpo deles humano, né? Eu falei para ela. Ele revelou isso para mim. E aí, na hora que a gente vê eles humanamente, eles não vão de jeito nenhum ficar num trono e a gente ficar beijando os pés deles. Eles não gostam muito disso. Né? Jesus, ele quando está andando entre os homens, ele olha de frente, como se fosse o igual. Maria também, de tão humilde que os dois são. E é isso que faz deles o rei e a rainha que eles merecem ser. Porque eles se colocam na mesma condição dos seus súditos. Então eu falei isso para ela, e isso para o demônio é uma coisa que não é normal. Para ele é uma coisa irracional de Deus, que ele não entende. E Deus, por ele ser esse negócio, por ele dar essa realidade irracional, né, de entendimento para o demônio, né, para o ser humano também, tem muita gente que tem a mesma cabeça que o demônio na Terra. Tem gente que também olha Deus nessa grandeza, nessa dimensão de ser Senhor, de ser somente Deus mesmo, divindade, e a gente não tem como alcançá-lo. Enquanto a gente vê dessa forma, a gente nunca vai alcançar a verdade da divina vontade que Deus deseja. A gente precisa querer ser como Nossa Senhora é, uma igual a Deus. Ela é uma igual a Deus, não é igual em natureza, mas pela graça. Então, nós precisamos querer sermos iguais a Deus. Pela graça, que é o que ele deseja para o Filho da Divina Vontade. Mas só que tem pessoas na Terra, católicos, evangélicos, muçulmanos e várias outras ordens que acreditam em Deus, que não aceitam essa possibilidade, nunca vão aceitar, nunca querem aceitar, e não adianta que você fale para eles. Mas esse não aceitar essa realidade da Divina Vontade é ir contra a Divina Vontade. E isso é perigosíssimo. Essas pessoas podem perder suas almas por irem contra essa realidade do amor de Deus. Elas podem perder a sua vida, a sua alma, se elas forem obstinadas e ficarem tentando ensinar Deus a fazer as coisas do jeito que elas acham que é o correto. Foi por isso que o demônio foi expulso do paraíso, né? Do céu, foi expulso do céu. O demônio foi expulso do céu. E, de uma certa forma, Adão e Eva também foram expulsos do paraíso por causa também da mesma ideia. Né? Começaram a pensar em Deus como algo externo a eles, totalmente longe deles. E isso fez com que eles se apegassem um ao outro, e ela se apegasse a Adão, e Adão se apegasse a ela, e aquele momento aconteceu do pecado. Então, a gente tem que entender que o ser humano hoje, ele quer que Deus se molde a sua mentalidade, como o demônio quer, e ele ensina isso. Então, hoje no mundo, o dom da divina vontade já está acontecendo, o reino já está se expandindo, já está acontecendo. Jesus mostrou para mim claramente ontem, né, nas nossas conversas que a gente teve. Porém, ele já tem mostrado isso faz tempo para mim, mas ontem ele falou isso com mais grandeza, com mais certeza. Mas só que o ser humano não consegue
alcançar essa dimensão, entre aspas, irracional de Deus, de ser um Deus que quer se inclinar à sua criatura de uma forma que quer fazer ela uma igual a ele, pela graça. Então não entendem isso, não querem aceitar isso, não querem fazer parte disso, de serem cópias de Jesus, não querem. Mas só que tem pessoas que estão entendendo isso, tanto que eu achei um livro ontem que chama O Reino de Cabeça para Baixo, tipo assim, que é um autor evangélico, se eu não me engano, e ele fala desse reino de Deus, de Jesus cópia, de ser cópia de Jesus. Então tem pessoas que estão se abrindo para essa visão e tem pessoas que não estão se abrindo. E sempre vai ter essa dualidade, essas duas dimensões, da pessoa que ela acha que está certa, de que ela vai pela razão racional, igual o demônio é, entendeu? Que o demônio ele sempre está certo. Se você olhar na ótica material e baixa, ele está certo. Deus ele é muito grande, ele é dono de tudo, criador, ele não deveria se rebaixar. Mas ele quer. Então ele fala para o demônio, eu quero, eu que mando aqui, eu sou Deus e eu posso fazer do jeito que eu quiser. Você não tem que mandar em mim. Você está querendo mandar em mim? Eu não quero que você mande em mim nessa questão. Eu não tenho que caber na sua cabeça. Tipo assim, entendeu? Tipo, Deus ele dá um recado pro demônio. Lúcifer, eu não quero caber na sua cabeça. Você não precisa, você tem que se abaixar. É igual Judas com Jesus. Judas não entende Jesus. Então, aquilo que aconteceu com Lúcifer lá no céu com Deus, que trouxe a revolta, que aconteceu a revolta dele se revoltar contra Deus, acontece com Judas Iscariotes e Jesus na terra. No convívio de Jesus com Judas Iscariotes, a mesma coisa acontece. Tanto que por isso que Judas Iscariotes traz Jesus, por causa justamente não compreender essa irracionalidade de Jesus, que ama até o heroísmo a ponto de dar a sua vida pelo próximo, pelo próprio. Ele não entende, tanto que ele acaba se matando, porque ele não consegue entender, ele não aceita, não adianta nada, ele não se arrepende. De jeito nenhum, ele não consegue se arrepender, porque ele não consegue entender. É uma cegueira tão grande pela soberba, do entendimento soberbo, né? Orgulhoso. Não, eu não quero ser como Deus, eu não aceito ser como Deus. Não, ele tem que ser o meu Deus, ele tem que ser o meu Senhor, o dono de tudo. Eu sou pobre, eu sou podre, em minha natureza eu sou um monstro. Eu não quero que Deus seja, que ele se incline a essa monstruosidade de querer que eu, né, que ele seja igual a mim. A pessoa, ela só vive em torno de si próprio. Ela não consegue ver a dimensão ao contrário. Ela não consegue ver o oposto dessa realidade. E não é isso que Deus está... Não é essa proposta que Deus está fazendo de se abaixar e ser como você. Ao contrário. É você que tem que aumentar. Você que tem que se ampliar, se ascender a Deus. É essa a proposta de Deus. E não dele abaixar a sua condição e ser como você e pensar como você. Então, eles não entendem isso. Eles vê nessa dimensão de cima para baixo e não conseguem ver de baixo para cima. E é eles que têm que se ascenderem pela graça, a serem como Deus na sua grandeza de amor, de heroísmo, de entrega, de doação irracional pelo outro. Então é muito incrível isso, né? Aí Jesus vai falar para mim assim, o mundo está vivendo essa irrazão. Você vê que o mundo está totalmente fora do natural hoje em dia? As famílias estão tudo fora. Então ele está brincando com a gente. Jesus, Deus está brincando com a gente. Eu falei para ele assim, Jesus, o senhor está brincando com a gente, né? É uma loucura que o senhor está permitindo. O senhor está permitindo que o mundo está ficando do lado avesso, né? As mulheres não querem mais ter filhos. Os homens que estão querendo ter filhos e elas não querem mais ter, né? Elas querem trabalhar e os homens querem ficar em casa fazendo comida, cuidando dos filhos. Tá tudo virando do avesso. É brincadeira que o senhor está fazendo, permitindo acontecer essa loucura, para que quando o homem chegar no momento em que chegar o aviso, o senhor for esclarecer todas as coisas, ou então no juízo final, que as coisas estiverem esclarecidas, o homem vai pegar e falar, nossa, a gente reclamou tanto de Deus e a gente é igual a ele. A gente reclamou tanto dele, por ele ser irracional, né? Mas a gente também é mais pior que ele ainda, porque nós somos 1000 vezes mais irracionais. É muito doideira, né?
O homem querendo ser mulher, a mulher querendo ser homem, e assim vai, essa loucura toda. Então, tipo, Deus tá brincando com a nossa cara. Eu falei para ele, se o senhor tá brincando, não é possível. Por que o senhor permite que essas coisas estejam acontecendo na Terra? Essa confusão que tá acontecendo na Terra. Aí ele falou assim, não é eu que tô fazendo, é vocês que estão fazendo, né? Mas só que para mim, eu tô permitindo para mostrar para vocês que vocês mesmos não seguem a ordem. Vocês me querem impor uma ordem para mim, né? Mas vocês mesmos não seguem a ordem natural das coisas. A própria natureza de vocês também não seguem a ordem. Vocês querem amar e vocês não querem nem mais obedecer uma ordem que eu coloquei material das coisas. E aí, olha a confusão que vocês estão fazendo. Que loucura. Chegou uma situação de loucura, né? E eu só estou acendendo o fogo de vocês, deixando livre, para ver até onde vocês chegam, para vocês ver o quanto que vocês são hipócritas, exigindo de mim para que eu seja para eu seguir uma ordem, e vocês querem jogar na minha cara de que eu não sou obrigado a colocar ordem em vocês. Olha que loucura. Aí Jesus falando para mim assim, vocês têm o dom da divina vontade já na Terra, já tá aí, tá totalmente distribuído para vocês. Mas só que você tá faltando Deus. Tá faltando eu aí para poder ordenar tudo isso. E vocês não querem deixar eu entrar. E como que eu vou entrar? É quando vocês se acenderem a mim. Eu não tenho que me abaixar, porque eu já fiz isso. Eu já desci, né, e morri na cruz por vocês. Então eu já fiz a minha parte. E já tá feito. Foi desse jeito. Mostrando para vocês o quanto eu amo vocês. E o quanto eu me faço igual a vocês. Eu já fiz a minha parte. Agora a parte de vocês eu estou esperando. Vocês têm que voltar à ordem primordial para a qual vocês foram criados. Se acenderem a minha natureza. Por graça que eu quero dar a minha natureza para vocês. Por graça. Pela graça. Quero transformar vocês em deuses. Pela graça. E vocês que têm que subir até mim e não eu descer mais. Eu não preciso mais descer. Eu já fiz uma vez, está feito. Agora é vocês que têm que subir até mim. Mas vocês acham que é impossível. Muitos de vocês não querem acreditar que é possível. Vocês não aceitam que seja possível. Vocês não querem aceitar. Então, sofram enquanto isso. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é continuar chamando aqueles que querem, né, esperando esses que vão entrar no reino da divina vontade, que vão se acender a mim. E aí, no momento que eu achar conveniente, que eu quiser, eu vou pegar e mandar o aviso e resolver o problema. Depois mandar os castigos, limpar a terra e chegar com o meu reino aqui. E as coisas vão começar a clarear para vocês verem. E aqueles que não quiserem realmente, aqueles que não aceitaram, paciência, eu não posso fazer nada por vocês. Tchau, tchau, Deus abençoe. É isso que ele vai fazer. Eu sei que tem gente que não tá entendendo nada que eu tô falando, mas se tiver dúvida, pergunta no privado que eu falo, tá bom? Ou entra no meu WhatsApp, tá bom? A segunda, a imensidade inefável e incompreensível dos bens e dons que compreendi teria e reservava para distribuir, continuando infinito, como se nada tivesse dado. Ele não se diminuiu. Conheci nesta sua inclinação e grandeza que estava disposto para santificar, justificar e encher de dons as perfeições das criaturas reunidas em cada uma em particular. Então ele estava disposto a tudo, ó. Tudo para poder fazer a gente chegar à altura dele pela graça. Mesmo que as gotas do mar e sua areia, as estrelas, plantas, elementos e todas as criaturas irracionais fossem dotadas de razão e capazes de receber seus dons, dispondo-se em apresentar óbice que os impedisse, teria dado a cada uma mais do que receberam todos os santos, anjos e serafins juntos. Ó terribilidade do pecado e sua malícia, tu somente bastas para impedir a impetuosa torrente de tantos bens eternos. Então, olha que interessante. Mesmo que as gotas do mar e sua areia, as estrelas, plantas, elementos e todas as criaturas irracionais fossem dotadas de razão e capazes de receber os dons de Deus, dispondo-se, sem apresentar nenhum obstáculo que os impedisse, teria dado a cada uma ainda mais do que receberam todos os santos, anjos e serafins juntos. Porque as plantas, os elementos, todos eles já vivem na divina vontade e são totalmente obedientes a Deus, tá? Totalmente, estão na divina vontade, nunca saíram da divina vontade, mas só que como eles são irracionais, eles não têm essa realidade de receber os dons. Mas como nós, os seres humanos, colocamos obstáculo, né? Por causa do Adão e Eva que eu falei,
né? Acabei de contar a história do Lúcifer, acabei de contar a história do Adão e Eva, que fizeram a mesma coisa, entendeu? Ele teria dado para cada uma dessas plantas mais do que receberam todos os santos e anjos e serafins juntos, por causa que esses não, pela razão que eles têm, eles não entendem Deus. Eles não aceitam e colocam obstáculo, que eu acabei de falar, que o homem coloca obstáculo, né? Acabei de falar, contei aí. Eu não vou repetir. Ó, terribilidade, terrível do pecado e sua malícia, que é o homem querer colocar Deus na sua caixa. Querer que Deus caiba na sua cabeça. Não cabe, Deus não cabe na sua cabeça. Não cabe na cabeça de Lúcifer, no anjo. Não cabe na cabeça de Deus, de nós, não cabe. Entendeu? Você só tem que falar assim, Fiat, eu não sei como que o Senhor vai fazer para eu subir até o Senhor. É muito difícil para mim. Por mim mesma eu não sei fazer isso. Mas o Senhor é quem vai fazer eu subir até o Senhor. Eu não sei como que o Senhor vai conseguir esse feito, mas o Senhor, para ti, nada é impossível. E ainda mais fazer um reino de pessoas assim, todas elas divinas por graça. Eu não sei como o Senhor vai construir um reino com várias Nossas Senhoras, né? Outras pessoas igual Nossa Senhora. Mas eu falo pro Senhor, faça o que o Senhor quiser. Eu quero ser igual a Nossa Senhora. Eu tô na fila. Tô na fila, sou a primeira. Pode ser? Depois da Luísa, né? Depois da Luísa, que ela já foi. Tô na fila. Tô esperando. Tipo assim, né? Eu já tô vivendo isso, gente. Graças a Deus. Não põe obstáculo pra isso. Eu falo pra Jesus, venha. Opa, cadê minha coroa? Gente, vocês não vão acreditar. Todo dia eu brinco com meus filhos aqui em casa. A minha Nossa Senhora Aparecida, que fica atrás de mim aqui onde eu trabalho, a coroa dela tá solta. E não tem como prender. Só se eu colar, e se eu colar vai estragar o manto dela. Então eu vou comprar outra coroa quando eu for pra Aparecida. Mas enquanto isso, ela tá aqui a coroa. E eu coloco na cabecinha dela todo dia a coroa. Mas a coroa, toda vez que eu chego perto dela, cai no chão. Aí eu pergunto pra Nossa Senhora, e aí eu vou perguntar pra Nossa Senhora, Nossa Senhora, por que essa coroa toda hora cai no chão? E assim, eu não faço nada a coroa cair no chão. E aí eu até brinco com meus filhos, assim, é ela que quer dar a coroa pra mim. Toda hora ela quer dar a coroa pra mim, ela quer que eu coloque a coroa dela na minha cabeça. Ela quer dar a coroa dela pra mim. Que é o que ela fala no livro da Divina Vontade, Maria no Reino da Divina Vontade. Ela fala que quer todo mundo rainha como ela. E ela quer que todo mundo seja igualzinho a ela, rainha também. Eu falei, meu Deus, Jesus fala também no livro do céu bastante sobre isso, que ele quer que todo mundo seja reis e rainhas, como ele é. É assim que eles são. Eles são assim. Depois, quando a gente conhecer eles no céu, vocês vão ver. Eles são assim. Eles são praticamente... Eles vão entrar na sua casa como se fossem iguais a você. E Jesus, ele se comportou assim na terra. Quando ele estava na terra na voltorta, ele não deixava ninguém, não deixava ninguém ficar ajoelhado olhando para o chão perto dele. Ele erguia a pessoa. A pessoa se ajoelhava e falava, eu sou nada. E ele erguia a pessoa. Todos ele fazia isso. Todos. Ele sempre colocava a pessoa na mesma altura que ele para olhar nos olhos da pessoa. É assim que Nossa Senhora era e Jesus também. Vocês estão entendendo? É assim que ele quer e vai ser assim para sempre, porque ele sempre vai ter esse corpo humano dele ressuscitado e Nossa Senhora também, corpo e alma. Sempre ela vai estar nessa dimensão com a gente. Aí quando Nossa Senhora aparece e ela fala, eu sou a Senhora, eu sou Imaculada Conceição, porque ela é mesmo. Ninguém pode falar que ela não é essas coisas. Mas ela não tá, quando ela diz isso, que ela é rainha, que ela não tá dizendo isso para te falar assim, ó, eu sou, você não é. Ela nunca vai fazer isso. Ela, entendeu? Ela só fala que ela é mãe dele. Só isso. É uma dimensão que isso ninguém vai tirar dela ser mãe de Deus. Então isso é muito grande. Ninguém vai tirar isso dela. Então assim, você tá entendendo? Mas ela nunca vai jogar na sua cara de que ela é melhor que você. Ela nunca vai fazer isso, porque ela não é isso a natureza de Deus. E nem da natureza da divindade de Maria, que é a mesma divindade de Deus, pela graça. O que Jesus é pela natureza natural divina dele, ela é pela graça. Os dois são iguais, a mesma cabeça. Pensam igual, o mesmo coração batendo. Vocês estão entendendo? A gente sabe disso. Então, eles querem que a gente também entre nesse coração, que a gente tenha o mesmo coração que eles, que a gente tenha o mesmo sangue que eles, entendeu? O mesmo sangue rodando, que é o amor.
que é o amor, o sacrifício. Eles querem que a gente tenha a mesma união com eles. Por isso que a gente não é convidado a fazer méritos por nós mesmos. Ele quer que a gente se une aos méritos deles, tanto dela como de Jesus. Ela tem os delas, os méritos delas, graças delas, que são de Jesus doadas para ela, e é a mesma coisa. E nós entramos nessa conta junto com eles. Então é muito legal. Vamos lá, a glória de Deus, razão de suas obras. O segundo instante consistiu em conferir e decretar esta comunicação da divindade por razões e motivos que redundassem na maior glória, exaltação e manifestação da grandeza de sua majestade adestra. Esta exaltação de si mesmo, seu conhecimento, louvor e glória, foi o fim visado por Deus ao comunicar-se sua revelação, ao expandir seus atributos e ao usar de sua onipotência. Então é tudo para a glória de Deus, não vou entrar nesse mérito, é tudo para a glória de Deus. Trabalhe para esse fim, faça tudo pela glória de Deus, pense na glória de Deus, deseje a glória de Deus, porque a glória de Deus é a sua glória, tá bom? O verbo encarnado, protótipo, né? Protótipo primeiro, princípio, né? Modelo, espelho, né? Primeiro espelho de Deus, né? Modo de falar, protótipo, primeiro da natureza humana. Então, ele é o primeiro, tá? O terceiro instante consistiu em conhecer e determinar a disposição ou modo desta comunicação, de forma que fosse realizada a suprema finalidade de tão grandiosa obra. Foi estabelecida a ordem que deveria haver nos objetos e os diferentes modos de lhes comunicar a divindade e seus atributos, de sorte que aquela inclinação do Senhor tivesse digna razão, objetos proporcionados, entre eles, a mais bela e admirável disposição, harmonia e subordinação. Então, falando da perfeição de Deus aqui. Neste instante foi determinado, em primeiro lugar, que o Verbo Divino se encarnasse, fazendo-se visível. Muito legal isso aqui. Isso aqui é o maior presente que Deus fez para nós. O Verbo Divino se encarnar e se fazer visível. Então já foi determinado antes da gente ser criado. Antes da gente ser criado, entendeu? Ele não apareceu aqui na Terra por causa de nós. Foi antes da gente ser criado, ele já tinha esse desejo. Então guarde isso no seu cérebro. Tá? Jesus resolveu vir para a Terra para tentar resolver o problema da humanidade. Não. Jesus ele já estava declarado que ele ia se encarnar, independente se a gente pecasse ou não. Isso é muito importante guardar no seu cérebro, tá bom? Decretou-se a perfeita compreensão da humanidade santíssima de Cristo, que assim ficou criada na mente de Deus, como tipo dos outros homens. Então, ele é o primeiro, ele é a fonte, ele é o molde. Entendeu? Deus, quando criou o molde do ser humano, foi Deus, não foi Adão, tá bom? Para estes, em segundo lugar, projetou divinamente a harmonia da natureza humana, composta de corpo orgânico e alma espiritual. Esta com capacidade para conhecer e gozar de seu Criador. Conhecer e gozar do seu Criador. Mas não para você ser servo dele, tá? Com discernimento entre o bem e o mal e com vontade livre para amar ao Senhor. Mas não para você ser servo dele, tá? Não para você ser servo, para você ser filho. Um igual pela graça. Isso que foi o projeto de Deus, tá? Então as pessoas às vezes confundem por causa que entendem que é o contrário. A ordem na comunicação de Deus adestra união hipostática. Entendi que a união hipostática da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a natureza humana forçosamente devia ser a primeira obra e objeto do entendimento e da vontade divina adestra. Isto por altíssimas razões que tentarei explicar o quanto puder. Depois de haver Deus se conhecido e amado em si mesmo, a melhor ordem era conhecer e amar ao que estava mais próximo à sua divindade, a união hipostática. Outra razão é porque a divindade devia comunicar-se substancialmente ad extra, assim como havia se comunicado ad intra, entre eles. Deste modo, a intenção e vontade divina começaria suas obras pelo vértice de todas elas. E prosseguiria, o vértice é o Jesus, né? Então é um triângulo, o vértice. Prosseguiria comunicando seus atributos em perfeitíssima ordem. O fogo da divindade operaria primeiro. Tá vendo o vértice? Aqui, ó. É o vértice. Tá? O fogo da divindade operaria primeiro, quanto possível, no que se encontrava mais imediato a ela, como era a união hipostática. Sua divindade seria comunicada em primeiro lugar a quem houvesse de chegar mais alto e excelente grau, depois do mesmo Deus, no conhecimento, no amor, operações e glória da sua mesma deidade.
Não queria Deus, ao nosso baixo modo de entender, correr o risco de não conseguir este fim, sendo Ele o único ser capaz de justificar tão maravilhosa obra e ter com ela adequada proporção. Se Deus queria criar muitas criaturas, também era conveniente como necessário criá-las com harmonia e subordinação, e que esta fosse a mais admirável e gloriosa possível. Então, essa harmonia e subordinação, de a gente ter um líder, de a gente ter uma cabeça, tá? Isso a gente tem. Não é, Deus nunca foi irracional nesse quesito. A gente sempre vai ter uma cabeça que é Cristo. Ele, Jesus. Entendeu? Ele é a cabeça. Ó. Ele está aqui, ó, no centro da esfera de Deus. Ele está no meio. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o vértice. Em primeiro lugar, ele foi colocado Jesus. Ele é o rei dominador, dono. Nem o pai é. Ele colocou Jesus como executor de tudo. Ele é o rei que vai governar. É a ele que nós somos subordinados. Nós, as criaturas. Anjos, Nossa Senhora e todos nós. Somos subordinados a Cristo. Tá? Ele representa a imagem da Santíssima Trindade. Ele é a visão externa de Deus. Ou se encarnou. Né? A imagem visível de Deus. Então, quando ele fala, quando me vê, vê o Pai. Quando você me vê, você vê o Pai. Felipe, eu estive convosco todo esse tempo. Você me viu, você viu o Pai. Então, a gente tem essa ordem, que é Deus. Ele sempre vai ser a nossa cabeça. Mas só que ele pega e desce. E vem até nós. Né? Ele desce e se faz um igual a nós. É lindo isso. É uma coisa uau, uau, uau. Isso faz ele ser muito mais grandioso ainda. Isso não diminui, isso faz ele ser muito mais rei ainda. Muito mais digno de ser respeitado. Imagina um rei, e esse rei vem na sua casa, né, conversar com você. Um rei que vem na sua casa e entra na sua casa, o seu presidente, por exemplo. Um rei que governa o seu estado, o seu país. E ele vem na sua casa, ele é seu amigo. Uau! Isso faz dele uma dignidade muito maior. Muito maior ainda, por ele ser tão humilde, por ele ser tão maravilhoso. Você vai ter muito mais respeito por ele vir e descer até você. E olhar olhos nos olhos e discutir com você, conversar com você, desabafar com você. É isso que a gente vive com Jesus na Divina Vontade. Então, de acordo com isso, deviam ter uma por cabeça suprema, quanto possível imediata e unida a Deus, e pela qual passassem todas as demais para chegar à divindade. Né? Por essas e outras razões que não posso explicar, somente o Verbo humanado pôde satisfazer a dignidade das obras de Deus. Por ele estabeleceu-se perfeita ordem na natureza, ordem que sem ele haveria faltado. Então, só Deus é que satisfaz Deus. Só Jesus que satisfaz Deus. Né? Mas só que Jesus está comunicando a sua divindade por graça a Maria, para que ela tenha também essa mesma capacidade. E ele também está comunicando esse dom da divina vontade. Ele quer que todos tenham para poder a gente ser igual a ele e Maria. Né? Nessa dimensão de poder satisfazer Deus como ele também satisfaz. Ele está doando essa capacidade para nós por livre e espontânea vontade voluntária dele. Mas só que ele sempre vai ser, por natureza, sempre vai ser maior do que nós. Porque ele é o próprio Deus em pessoa. Nós não somos o Deus em pessoa. Nós somos pela graça. Somente porque ele falou, eu quero doar para vocês. Pela graça. De graça eu vou dar para vocês. Então, o que não muda nada. Você vai ter o mesmo poder que ele tem. Mesma coisa. Mas só que foi doado. Ele deu um cheque em branco para você. É isso. Dá no mesmo. Ele te deu uma procuração. Mas só que ele só vai te dar essa procuração do dom da divina vontade consumada em você, né? Que ele deu o dom da divina vontade para todo mundo tem. Mas a consumação do dom, né, do reino, de você possuir o fiat dentro de você, depende da sua consumação com a divina vontade, que é a plena graça de viver no quarto estágio da divina vontade. Entendeu? Então, o dom da divina vontade está por aí. Esse dom todo mundo tem, essa capacidade todo mundo tem. Essa inteligência de entender Deus, todo mundo consegue. Mas só que não tem sem Deus. Você não alcança o uso do dom com a perfeição que precisa haver do dom sem Deus.
sem ele estar em conformidade, né, reinando na divina vontade. Tem a divina vontade. Você tem o dom para poder aspirar essa graça. Mas você não tem se você não se consumar a união da sua vontade. Fundir a sua vontade humana com a vontade divina. Tá? Sem essa fusão, você não consegue essa graça de ser como Deus, de ser uma cópia perfeita de Jesus na terra, uma procuração assinada como se fosse um cheque em branco na sua mão para você fazer tudo igual Jesus aqui na terra e consumar, né, esse trabalho, continuar o trabalho de Jesus aqui na terra, estando vivo hoje, e continuar a obra de Jesus, para poder salvar e ser corredentor com Jesus, que é o que a gente vive ensinando aqui. Humanidade de Cristo. No quarto instante decretou os dons da graça que seriam dados à humanidade de Cristo Senhor nosso, unida à divindade a que abriu o Altíssimo a mão de sua liberal onipotência e atributos, para enriquecer aquela santíssima humanidade e alma de Cristo com a plenitude de dons e graças no máximo grau possível. Não tem que falar, né? Normal. Neste instante foi determinado o que depois disse Davi. A correnteza do rio da divindade, alegra a cidade de Deus, dirigiu-se o caudal de seus dons a esta humanidade do verbo. Então, normal, a gente sabe que Jesus é a plenitude da graça, não tem que falar, né? Cheio do Espírito Santo, ungido, sacerdote por excelência, sumo sacerdote de Deus, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, lá. A gente sabe que Jesus ele é perfeito em todos os graus possíveis, né, da sua humanidade. Comunicou-lhe toda a ciência infusa, beatífica, plena sabedoria, né? Graça, glória que sua alma santíssima podia comportar, convenientes ao ser que era justamente Deus e homem verdadeiro. Não tem nem que falar disso, não tem nem que falar. Isso aqui a igreja já dita de várias formas mais lindas que existem, né? Isso está tudo muito bem claro pra gente já. Por esta razão, seria a cabeça de todas as criaturas capazes de graça e glória. Então, isso é importante. Ele é a cabeça nossa, tá? De sua plenitude é que receberiam esta graça e glória. Então, é da sua doação que nós, dos seus méritos, que a gente vai receber essa graça e glória, como transbordamento da sua imensa torrente. Tá? A gente vai dar glória a Jesus. O Filho da Divina Vontade vai dar glória ao trabalho do Verbo manado. Tá? É muito importante a gente entender isso. A Mãe de Deus. Vamos lá para Nossa Senhora Maravilhosa. A este mesmo instante, consequentemente, como em segundo lugar, a segundogênita do Pai, pertence o decreto da predestinação da Mãe do Verbo manado. Aqui, compreendi que esta pura criatura foi ordenada antes que houvesse o decreto de criar qualquer outra coisa, até antes da luz. Deste modo, antes de todos, foi concebido na mente divina, na forma que convinha à dignidade, excelência e dons da humanidade de seu Filho Santíssimo. Então, ela é conveniente, é uma mãe conveniente para Jesus. Com ele, imediatamente encaminhou-se para ela toda a correnteza do rio da divindade e seus atributos, quanto era capaz de receber a uma pura criatura, e do modo conveniente a dignidade de ser mãe de Deus. Então, isso eu não vou também, a gente já fala muito sobre Nossa Senhora, e a gente já sabe que ela foi totalmente desejada, criada, escolhida, tudo perfeita, né, para poder ser mãe de Deus, né? Jesus vai falar milhares e milhares de vezes sobre isso no Livro do Céu também. Sublimidade de Maria Santíssima. Sublimidade é a divindade, é a perfeição dela. Confesso que a inteligência que recebi destes altíssimos mistérios e decretos arrebatou-me de admiração. Ela fica muito encantada com Nossa Senhora, né? Ela se deixa muito, porque essa é a missão dela, falar da vida de Nossa Senhora. Então, o foco dela é esse. Conhecendo esta santíssima e puríssima criatura formada e criada na mente divina, desde ab initio, antes de todos os séculos, com alvoroço e júbilo, de meu espírito glorifico ao Todo-Poderoso pelo admirável mistério e decreto em criar-nos tão pura, grande, mística e divina criatura, para ser admirada com louvor por todas as demais, do que para ser descrita por alguma. Só para admirar, né? Nessa admiração eu poderia dizer o mesmo que São Dionísio Areopagita disse. Se a fé não me ensinasse a inteligência do que estou contemplando, não me desse a conhecer que é Deus quem a está formando em sua ideia e que somente sua onipotência podia e pode formar tal imagem de sua divindade, se tudo não me fosse mostrado ao mesmo tempo, poderia supor que a Virgem Mãe tinha em si a divindade, né? Então, assim, se ele não soubesse que foi Deus que criou ela, ele ia olhar para ela e ver que ela era a própria deusa, a deusa mesmo, tão grande sublimidade que ela tem, tá? Maria ultrapassa o resto da criação.
Ó, quantas lágrimas correm de meus olhos, e que dolorosa admiração sente minha alma, ver que este digno prodígio não é conhecido, e que esta maravilha do Altíssimo não se revele a todos os mortais. Então, Nossa Senhora, ela é muito odiada por muita gente, e é justamente essas pessoas que eu acabei de falar que não querem aceitar, como Lúcifer não quis aceitar que Deus se rebaixasse a uma mera criatura. Então, por isso que Nossa Senhora, ela é muito odiada por muita gente, perseguida pelo demônio e também através dessas pessoas que perseguem Nossa Senhora, mesmo que falam que amam Jesus, eles não amam Jesus, tá? Isso é ilusão da cabeça deles. Esse amor que eles falam que tem por Jesus, que não tem pela mãe de Jesus, é um amor falso. Então, qualquer pessoa que você respeita, que é um bom pastor evangélico, que é uma pessoa que evangeliza bem, que fala de Jesus com uma qualidade muito grande e tal, mas ele não ama Jesus. Ele não ama Jesus com o amor que Jesus deseja. Ele ama Jesus de um jeito humano, baixo, sem nenhuma função para Jesus. Um amor que não vale nada. Sério. Ele tem misericórdia e dó dessa pessoa. Ele tem misericórdia e piedade dessa pessoa. Nossa Senhora defende essa pessoa para Jesus. Ela fica defendendo essa pessoa para Jesus. Se não fosse ela defendendo essa pessoa para Jesus lá no céu, pelo tamanho da humildade dela, Jesus já tinha trucidado essa raça de pessoas na terra. Mas como ela é tão humilde, ela fala, não, meu filho, eles não estão errados. Eu não sou ninguém. Ela fica lembrando para Jesus que ela não é ninguém. Direto ela fica falando isso para Jesus. Se não fosse por ela, essas pessoas já tinham sido totalmente destruídas da face da terra. Só que Jesus permite que essas pessoas vivam por causa de Maria. E aí elas vão passar uma vergonha no juízo final que vocês não têm noção. Se preparem. Eu acho que no aviso, muitas delas já vão cair dura. A maioria dessas pessoas vão cair dura no aviso. Porque no aviso já vai revelar essa realidade, né, de Nossa Senhora ser a mãe de Deus, de ela ser tão santa do jeito que ela é. Toda essa realidade da Nossa Senhora, né? Então, muita gente desse tipo, e até católicos, que também veem Maria abaixo de Jesus, sempre muito abaixo de Jesus, muito, né, que não querem colocar Maria de jeito nenhum como corredentora. Tem gente que não aceita, que não adianta falar nada, católicos mesmo. Então, tem muita gente que foi contaminada pelo preconceito, né, que veio da parte dos protestantes contra Maria, que é uma mentalidade maldosa, ofertada pelo demônio, que trabalha para destruir Maria de todas as formas. Tudo que se refere a Nossa Senhora, o demônio trabalha para destruir. Então, a gente tem que entender que isso é uma coisa que é detestável para Jesus. Detestável, vocês não têm noção. Mas só que ela é que é boazinha. Ela que vai lá e põe os panos quentes sobre a ira do próprio filho em direção a ela. Ela não permite, de jeito nenhum, que ela seja pedra de tropeço para alguma pessoa. Ela não permite. Ela não permite. Se Jesus pegasse e falasse assim, não, eu vou mandar todo mundo para o inferno por causa de você, Nossa Senhora, só porque age de você, a mãe. Ela pode até aceitar, por causa dele ser Deus, e ela tem que se curvar à divina vontade. E se nesse decreto está escrito que ela vai ser causa de algumas pessoas irem para o inferno, que o ódio a ela vai ser uma causa, ela vai sofrer demais. Vocês não têm noção do quanto que ela vai sofrer se ela vê que por causa dela alguém foi pro inferno. Eu acho assim, é uma dor igual quando Jesus tem aquele momento que ele está lá no horto do Getsemane e ele permite que ela sofra essa dor. E porque é a dor que ele também sente. Entendeu? Porque ele também sente a mesma coisa. Ele também sabe que muita gente vai para o inferno também por causa justamente dele. Por não aceitar, né, que ele existe. Tem gente que não aceita que Deus tenha encarnado na Terra. Não acredita que Deus tenha feito isso. Né? Não acredita que Jesus existiu. Tem gente que acha que Jesus foi só um profeta, que ele não é filho de Deus. Então, tem pessoas que também vão para o inferno por não acreditar nele. Só por isso. E tem gente que vai para o inferno só porque não ama Nossa Senhora. Só por isso. Só porque não respeita ela. Porque, gente, o negócio é muito grave. Tô falando sério para vocês. É muito grave isso. No coração dessa mãe tem uma espada, ou 7 espadas, ou milhões de espadas que não param de ser cravadas ali.
todo santo dia. Ela lembrando que ela vai ser o motivo da condenação de alguma alma. Ela não aguenta essa ideia. E ela fica advogada dessas pessoas. Eu acho que é as pessoas que ela mais fica assim, em cima de Jesus para poder tentar resolver. Entendeu? E ela que trabalha com o Espírito Santo. Aí ela vai junto com o Espírito Santo trabalhar. Né? Para que o Espírito Santo consiga incentivar essas pessoas a amar ela, a respeitar ela, pelo menos, a não ir nada contra ela, falar de Jesus sem atacar ela, sabe? Então ela fica trabalhando com o Espírito Santo, ela vai atrás do Espírito Santo. Vamos lá, meu esposo, Espírito Santo, me ajuda, por favor, né? Me ajuda pra gente poder trabalhar junto, pra gente iluminar a mente dessas pessoas, para que elas pelo menos respeitem a mãe de Deus, né? A mãe de Jesus, para que elas possam falar de Jesus, sim, sem falar de mim, não precisa elas lembrar de mim, mas que elas tenham respeito por mim, né? Aí pro pastor que fala bem de Nossa Senhora, que respeita Nossa Senhora, essa pessoa ser um exemplo, né? Para poder a Nossa Senhora ter uma esperança de que outras pessoas ouçam esse pastor conhecido que fala com respeito dela e tudo mais. Então é muito complexo o negócio. Nossa, gente, é luta, viu? Nossa Senhora sofre demais, vocês não têm noção não. Maria ultrapassa o resto da criação. Oh, quantas lágrimas correm de meus olhos, e que dolorosa admiração sente minha alma ver que este digno prodígio não é conhecido e que esta maravilha do Altíssimo não se revela a todos os mortais. Então ela sofre também por causa disso. Muito se sabe, mas muito mais se ignora, porque este livro selado não foi aberto. Então esse livro demorou para ser aberto, né? Demorou, foi 1600. Imagina, até 1600, muita loucura, né? Mas esse livro também ele só foi necessário nesse período mesmo, porque em 1500 que começou o protestantismo. Então até ali Nossa Senhora era respeitada por todos. Depois que começou o protestantismo é que ela começou a ser odiada. Teve a revolta, né? Toda. Aí foi necessário esse livro por causa justamente da revolta. Foi aberto para poder revelar quem realmente é Nossa Senhora, mas só que tem gente que vocês sabem, elas nem lêem esse livro, né? Fico estupefata ante o conhecimento deste tabernáculo de Deus. Reconheço que seu autor é mais admirável em sua formação do que no resto de tudo que é criado e inferior a esta senhora, ainda que a diversidade de criaturas manifesta admiravelmente o poder de seu Criador. Somente nesta rainha de todas encerram-se mais tesouros que em todas juntas, e a variedade e preço de suas riquezas engrandecem mais seu autor do que todas as criaturas reunidas. Tudo foi criado para Cristo e Maria. Muito legal essa parte aqui. Aqui, a nosso modo de entender, foi prometido ao Verbo, como em contrato, a santidade, perfeições e dons de graça e glória daquela que seria sua mãe. Então, foi prometida ao Verbo e ela seria, uau, a perfeita, né? Foi prevista a proteção, o amparo e defesa para essa verdadeira cidade de Deus. Então, foi prevista tudo o que foi em direção a Nossa Senhora. Né, a proteção, que é a Imaculada Conceição. O amparo, né, de estar sempre iluminando ela, o teste dela e tudo mais. A defesa, né, e tudo mais, né, aquela coisa toda que ela revela, né, de cuidados da Santíssima Trindade para com ela. Nela contemplou a sua majestade as graças e merecimentos que o amor e a fidelidade dessa senhora haveria de adquirir para si e para o seu povo. Neste mesmo instante, e como em terceiro lugar, determinou Deus criar lugar onde o verbo manado e sua mãe pudessem conviver, a terra. Então a terra foi criada para eles poderem viver, tá bom? Para eles e por eles. Em primeiro lugar, criou o céu e a terra, com seus astros, elementos e quanto eles contêm. Secundariamente, foram destinados para os membros e vassalos dos quais Cristo seria cabeça e rei. Então, os membros e vassalos, né? Eu acredito que é os anjos. Tá? Dos quais Cristo seria cabeça e rei, pois com real previdência, todo o necessário e conveniente foi de antemão disposto e preparado. Então criou os anjos. Passo ao quinto instante, ainda já encontrei o que procurava. Neste foi determinada a criação da natureza angélica, também para Jesus e Maria. Foram criados os anjos para os homens. Então Jesus e Maria são considerados homens. Quando Deus fala no livro do céu que Jesus e Maria que tudo foi criado para os homens, ele não está mentindo, porque Jesus e Maria são considerados raça humana, tá? Os primeiros protótipos humanos. Então, quando Deus fala assim, eu criei a terra para o humano, justamente, bate perfeitamente. Então, tudo bate.
Ele não criou o céu e a terra para Jesus divino e para Nossa Senhora divina. Ele criou a terra para Jesus humano, encarnado, humanado, o verbo humanado, e para sua mãe humana, tá? Neste foi determinada a criação da natureza angélica, depois para servir os dois, humanos, e servir a nós também. Então, os anjos são nossos servos, tá bom? E por ser mais excelente e semelhante no ser espiritual à divindade, foi prevista e decretada antes dos homens, também foi prevista e admirável disposição dos 9 coros e 3 hierarquias. Sendo criados, antes de tudo, para a glória de Deus, para conhecer, amar e servir sua divina grandeza, foram secundariamente ordenados para assistir, glorificar, honrar, reverenciar e servir a humanidade, deificada no Verbo eterno, sua cabeça. Em seguida, fariam o mesmo por sua Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos. E também a nós, seres humanos. Todos nós temos um anjo da guarda que nos serve, tá bom? A estes foi dada a incumbência de em todos os caminhos levarem a ambos em suas mãos. E nós também. Neste instante, mereceu-lhes Cristo Nosso Senhor, com seus infinitos merecimentos atuais e previstos, toda a graça que receberiam. Seriam vassalos desta cabeça, modelo supremo rei, mesmo que o número de anjos fosse infinito. Seriam suficientíssimos os méritos de Cristo para lhes merecer a graça. Então, tudo que eles são é por causa de Jesus, os anjos, tá? Qualquer santidade que eles têm, qualquer grandeza que eles têm, atributos que ele tem, é tudo por mérito de Jesus, tá? Criação do paraíso e do inferno. A este instante, pertence à predestinação dos bons anjos e reprovação dos maus anjos. Então, foi criado o inferno nesse momento por causa dos maus anjos. Conheceu Deus, com sua infinita ciência, todas as obras de uns e de outros, para predestinar, com sua livre vontade, liberal misericórdia os que lhe haviam de obedecer e reverenciar, pela justiça reprovava os que se insurgiriam contra a sua majestade. Isso ele não está dizendo que ele já criou pessoas más e boas. Ele não está dizendo isso. Ele está criando que ele viu, que ele conheceu, pela sua infinita ciência, que ele conhece até o último dia de cada um de nós, as obras de cada pessoa, na sua liberdade. Tá? Que com sua livre vontade, essas pessoas, elas tinham o direito de obedecer, ele saberia os que iriam obedecê-lo, reverenciá-lo, e também, pela justiça, ele reprovaria os que se rebelariam contra ele, com a soberba e desobediência nascidas do desordenado amor próprio dos rebeldes. Desordenado amor próprio dos rebeldes. Então, esse desordenado amor próprio dos rebeldes, em suas obras, demonstrou uma revolta contra Deus, e neste mesmo instante foi determinado criar o céu império, onde sua glória fosse revelada para a recompensa dos bons, a terra e mais para as outras criaturas, e também no centro e profundo dela, da terra, o inferno para castigo dos maus anjos. Tá? Criação dos homens, também para os homens, né? Sexto instante, criação dos homens. No sexto instante foi determinado criar povo e sociedade de homens para Cristo. Olha que lindo, sociedade de homens para Cristo, cópias de Jesus. Já antes pré-determinado na mente e vontade divina, e a cuja imagem e semelhança se decretou a formação do homem. Assim, o verbo humanado teria irmãos semelhantes e inferiores, formando o povo de sua mesma natureza, do qual seria a cabeça. Inferiores, sim. Inferiores porque ele é Deus, ele tem a união hipostática, ele é o divino por natureza. Sim, nós somos inferiores, mas ele nos coloca na condição que ele quiser. Ele pode, entendeu? Nos ascender a ele que consegue fazer isso. A gente não consegue por nós próprios. Nós não podemos, por nossa própria vontade, sozinhos, ir até Deus. É ele quem nos leva até ele. Tá? Isso é muito importante na vida, na divina vontade. Não é você quem sobe até Deus e ascende até Deus. É ele que desce até você. O dom que ele deu para Adão foi descer até Adão. Entendeu? Foi ele desejar ser em Adão, morar em Adão, reinar em Adão com sua divina vontade. Ele desceu, não é que nós subimos. Nós podemos subir nessa relação de darmos a nossa vontade humana, sairmos dessa condição baixa e ascendermos à divina vontade. Isso eleva a nossa natureza pela graça
ser como Deus, pensar como Deus. Mas essa graça, ela é dada porque ele desceu a nós. Porque ele também desceu a nós. Então, tem que entender. É assim, foi um encontro que Deus fez. Não tem aquela mão de Deus ou a mão de Adão? Então, aquele momento ali é Deus vindo e Adão subindo. A fusão é assim. É você subir um pouquinho e Deus descer um pouquinho e o encontro acontecer da fusão. É isso que Deus quer que a gente veja. Aquela imagem de Michelangelo mostra exatamente isso. E foi Deus quem estava inspirando o Michelangelo para fazer aquilo ali. Tem gente que vê ao contrário. Tem gente que fala que Michelangelo aproveitou a oportunidade para poder falar que nós somos deuses. Pode falar. Não, ele estava inspirado por Deus, tá? Para poder nos ligar a Deus. Sim, ele fez o que ele fez sem saber que fez. Olha que coisa mais fofa, mas é isso aí, tá? Neste instante, determinou-se a ordem da criação de todo o gênero humano, tendo por origem um só homem e mulher. Destes se propagariam até a virgem, né? Aí Adão e Eva, tá? Destes se propagariam até a virgem e seu filho pelo modo em que foi concebido. Ordenou-se pelos merecimentos de Cristo, nosso bem, a graça, os dons que seriam dados aos homens, inclusive a justiça original, se nela quisessem perseverar, pela livre vontade e livre-arbítrio do homem, tá? Então, se viu a queda de Adão e de todos nele, como também viu a queda dos anjos, tá? Deus viu, com exceção da queda da rainha, e não foi incluída neste decreto. Então, ela foi Imaculada Conceição, porque ela não foi incluída nesse decreto. Ela não estava criada à frente de Adão, ela foi criada antes. Tá? Para seu remédio, ordenou-se que fosse passível à humanidade santíssima para sofrer, passível para sofrimento, para ser morto, tá? Foram escolhidos os predestinados, por liberal graça, e reprovados os proscritos por reta justiça. Foram escolhidos os predestinados, esse aqui que pega, né? Como que pode ser o negócio? Foram escolhidos os predestinados, por liberal graça, e reprovados os proscritos. Essa frase aqui pega. Porque como que pode? Se os anjos, ele viu aqueles que seriam rebeldes, e aqui nós não fomos vistos como rebeldes. Então vocês estão entendendo que tem uma dimensão diferente entre os anjos e nós? E Jesus já revelou esses dias para mim, por causa da carne, que nós, tendo carne passível para morrer, para sofrer, Jesus, ele perdoa todos nós. Agora os anjos, ele não perdoa. Então, essa verdade que está na misticidade de Deus é muito importante entender. Por causa da nossa carne, Jesus falou no livro da Valtorta. O livro da Valtorta eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, porque senão vocês vão ficar com dúvida e eu não quero que fiquem com dúvida. Preciso ver se eu acho, peraí. Eu apaguei as fotos, então eu vou ter que pegar o livro mesmo. Mas é muito importante essa parte. Onde que tá? É a conversa com o escriba João. Diálogo com o escriba João. Não, foi a conversa com os fariseus e escribas também. É, aqui, ó. Vamos lá. Ó, porque Deus sabe que o homem não é só espírito, mas é carne, e uma carne tentada, que está sujeita a imprevistas fraquezas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo neles não será perdoada. Quem tiver falado contra o Filho do Homem será ainda perdoado.
quem falar alguma coisa contra Jesus será perdoado. Porque o peso da carne que envolve a minha pessoa e que envolve o homem que contra mim fala, pode ainda arrastá-lo ao erro. Mas quem tiver falado contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida, nem na vida futura. Pois a verdade é o que é, limpa, santa, inegável e manifestada ao Espírito de tal maneira que não o induz ao erro. Então, se você recebe uma inspiração do Espírito Santo revelando para você a verdade, na sua mente, o Espírito Santo fala para você e te clareia a sua mente, para você compreender, tendo a capacidade de você compreender os decretos de Deus. E você nega isso, pelo entendimento da razão que você tem, do Espírito Santo ter dado a graça para você compreender, a luz para você entender, e você negar isso depois de ter aprendido, isso não é perdoado. Isso não é perdoado. Mas ele fala aqui, ó, tudo será perdoado aos homens, todo pecado e blasfêmia, porque Deus sabe que o homem não é só espírito, mas é carne, e uma carne tentada que está sujeita a imprevistas fraquezas. Então, ele vai perdoar. Então, por isso que ele fala que foram escolhidos os predestinados por liberal graça. Entendeu? Porque Deus iria saber a pessoa que ia aproveitar a graça. Então, essa pessoa foi escolhida, humana, para trabalhar para Deus na Terra. Eu sou uma pessoa dessas. Entendeu? Então, eu fui predestinada, eu choro, para fazer esse trabalho. Porque Deus, ele olhou a minha vida e ele viu que eu ia ter a fé suficiente para nunca ir contra o Espírito Santo que está me revelando todas as coisas. E ele viu que eu ia aproveitar as graças e nunca desperdiçar elas, né? Quando eu começasse a caminhar nessa realidade da divina vontade. Então ele me escolheu Santa Faustina, escolheu todos os santos da terra, todos foram escolhidos, tá? Porque Deus, ele viu a vida dessas pessoas e falou, essas pessoas merecem. Então, Joana e Joaquim foram escolhidos, né? Ana e Joaquim foram escolhidos, como eu falei ontem, observados e escolhidos para serem a mãe e o pai de Maria. Luísa Picarreta também foi escolhida e predestinada para ser quem ela é, filhinha da divina vontade. Nossa Senhora, ela já foi criada, escolhida, mas só que nós, o resto do povo, todos nós que somos de Deus, nós fomos já predestinados, tá? Por liberal graça, e tem os reprovados, os proscritos por reta justiça. Então tem pessoas que na Terra que já são reprovados, desde sempre. E Deus, ele olhou para essas pessoas e viu que elas iam seguir o demônio, que ia seguir a mentalidade demoníaca e iam ficar lá, nessa mentalidade. E Nossa Senhora, ela sabe que existe isso. Aí você fala para mim, então Jesus, ele morreu para muitas pessoas já predestinadas para a reprovação? Ele já sabia disso? Por que você acha que ele passou lá naquela situação, lá no horto do Getsemane? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, porque eu vou morrer e muitos não vão aproveitar o meu sangue. Muitos não vão aproveitar meu sangue. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu tenho que morrer para muitos que não vão aproveitar o meu sangue. Isso é muito sério, gente. Judas foi um desses. Mas só que eu vou falar para você, Deus sabia que Judas ia até o fim com o seu pecado contra o Espírito Santo. Deus sabia. Por livre vontade do Judas, ele quis. As pessoas que vão para o inferno, elas quiseram, elas foram obstinadas. Deus não parou de tentar. E Jesus, ele trabalhou muito para essas almas, para derramar graças muito suficientes possíveis, se fosse mais, até mais escancaradamente transbordantes de graças para essas pessoas se arrependerem. Mas elas não se arrependem. Deus já conheceu elas desde o primeiro até o último homem. E aí fala assim, nossa, então tem pessoas que nascem já marcadas para serem do demônio, marcadas para serem demônios, para serem, né, reprovados. No nosso caso, é complexo o negócio, mas é real. Deus já sabe quem vai para o inferno. Ele já sabe quem que vai por livre e espontânea vontade da pessoa pular no inferno, ele já sabe. Mas ele não é que por causa disso que ele deixou de fazer tudo o que fosse necessário. Jesus também
fez tudo e o que pode ser necessário. Nossa Senhora também ainda trabalha com isso também. E nós também ainda ficamos sofrendo por causa dessa realidade. Por isso que quando Jesus falou para mim dessa predestinação do inferno e do céu, eu fiquei muito triste e falei, realmente, não tem o que fazer. Tem gente que vai mesmo ir pro inferno, não tem jeito. Não tem jeito. A pessoa decidiu por si própria, eu tenho que respeitar isso. Ele respeita, então Jesus tem que respeitar, Nossa Senhora tem que respeitar, e eu também, e você também, nós todos. Então é muito importante a diferença entre os anjos, a realidade dos anjos de rebeldes, né, que fala aqui, Deus conheceu com sua infinita ciência todas as obras de uns e de outros, para predestinar com sua livre vontade a liberar misericórdia os que haviam de obedecer e reverenciar, eles também foram predestinados já, né, porque Deus já sabia, e aqui também Deus já sabia, ele já sabe. Predestinado. Aí você fala, então tá predestinado, não tem. É o destino da pessoa, já tá marcado, traçado. Foi traçado pela pessoa. Se ela voltar atrás. Então por isso que a gente tem que trabalhar para essa pessoa voltar atrás. Por isso que a gente tem essas graças, da gente poder converter uma alma. Se a gente trabalhar para converter uma alma, você vê que o céu fica todo feliz. Jesus falou assim, a melhor felicidade que tem é um pecador que se torna convertido lá no céu. É uma festa no céu por um desses que predestinados que voltaram, que converteram. A conversão do caminho. Eles estavam indo para um abismo, em uma direção de abismo, e de repente alguém entrou na frente falando, não, você não vai. Eu vou te salvar. Eu vou te converter. E esse é o nosso trabalho. Aí Jesus pede para que a gente converte essas pessoas. Mas só que no mundo, você sabe disso, que hoje não tem pessoas trabalhando para isso. Muito poucas. Tem, mas não é o suficiente que deveria ter. No mundo de hoje, não tem o suficiente. E nós estamos aqui para fazer o possível, né? O nosso canal para poder ajudar algumas pessoas. Pela verdade pura, crua, tá aqui, né? A divina vontade. Ordenou-se todo o necessário para a conservação da natureza, em ordem a conseguir sua redenção e predestinação. Foi-lhe deixada a liberdade da vontade para a pessoa, o livre-arbítrio. Porque isto era justo, né? E era conforme a sua natureza e equidade divina. Não se lhes fez agravo, porque se pelo livre-arbítrio poderiam pecar, com a graça e luz da razão poderiam não fazê-lo. Deus a ninguém haveria de coagir. Deus nunca iria coagir uma pessoa e obrigar uma pessoa a parar de pecar, tá? Como tampouco a ninguém recusa o necessário para se salvar, né? Se gravou sua lei no coração humano. Nós temos a lei no coração, nós temos. Ninguém tem desculpa em não reconhecer essa lei e amá-la, como ao sumo bem autor de toda a criação. Essa lei é muito importante. Ela está gravada no coração humano. O amor. Todo ser humano tem amor. Todo ser humano. É a lei do amor. Todo ser humano ama. Até os mais ruins amam. Até os mais ruins de coração amam, tá? Ingratidão humana. Na inteligência destes mistérios, eu conhecia com grande clareza os motivos tão justos para os mortais de louvar e adorar a grandeza do Criador e Redentor de todos, manifestando-se e enaltecendo-se nestas obras. Por outro lado, também a ver quão negligentes são eles em conhecer esta obrigação em adorar a Deus, em agradecer os benefícios que Deus deu. E a queixa e a indignação que o Altíssimo sente por esse esquecimento. É triste isso aqui. Isso aqui é triste. Né? Mandou-me, exortou-me Sua Majestade a não cometer isso. Né? Essa ingratidão de não saber adorar e louvar e dar louvor e glória a Deus. Mas, ao contrário, para mim oferecer sacrifícios de louvor para glorificá-lo em nome de todas as criaturas. Nós, filhos da divina vontade, temos essa obrigação para com Deus. Obrigação. Ó Altíssimo e incompreensível Senhor meu, quem tiver o amor e perfeição de todos os anjos justos para louvar dignamente tua grandeza, confesso grande e poderoso Senhor que esta vilíssima criatura, né, essa baixa criatura, não pode merecer tão inestimável benefício de receber essa luz tão clara sobre sua majestade divina. E em tua visão conheço também a minha pequenez, que antes dessa ditosa hora ignorava. Não sabia o que era a virtude da humildade, que nessa ciência se aprende. Né? Humildade, você vê que tudo é verdade, tudo é lindo, tudo melhor, mas você é um nada
perto de toda essa verdade, né? Não quero dizer que agora a tenho, né? A tenho conhecimento, mas tão pouco nego que conheci o caminho certo para achar, né? Essa realidade de adorar, de saber adorar, de qual. Tua luz ao Altíssimo iluminou e tua lâmpada me mostrou os caminhos, por onde vejo o que fui e o que sou, temendo o que possa vir a ser. Então a gente sempre vai ter que temer a predestinação, porque de repente se a gente está trabalhando, eu pergunto para Deus, falei, já pensou? Eu estou trabalhando aqui profundamente para poder divulgar a sua divina vontade. E no fim, de repente acontece de eu me revoltar contra o Senhor. Vai saber? Entendeu? A gente então não pode confiar em nós mesmos. Entendeu? Mesmo eu sabendo tudo que eu sei, Jesus ele me mantém pobre, me mantém numa situação para me proteger. Porque se de repente subir a cabeça, alguma coisa, eu sei muito, eu sou muito inteligente, eu sou a única pessoa que... Isso pode acontecer em qualquer pessoa. Isso pode acontecer. Isso, né, de você sair da vontade divina. Você tá entendendo? De você ir pela sua razão. Tem muitas coisas que acontecem na minha vida, né, que eu até falei ontem no grupo para as meninas, né, de coisas pessoais que eu tô vivendo. Tem muitas coisas que eu posso pegar e voltar contra Deus. Mas eu não faço, porque Deus não permite. Ele trabalha para me ajudar, entendeu? E eu sou muito feliz por isso. Ele trabalha para poder manter o fervor em mim, né? De eu ver quanto pequeno eu sou. Ele trabalha constantemente para me colocar no meu devido lugar, mostrando que eu sou nada. Que eu não sou uma pessoa que eu devo me encher, entendeu? Me achar que eu sou melhor que os outros. Nossa, se eu achar que eu sou melhor que os outros, isso já é predestinação para o inferno. E eu não posso chegar nesse grau. Não posso me deixar levar por essas coisas. Não posso me deixar levar. É muito fácil, é muito sutil. É muito sutil, é muito simples você cair, você converter para o caminho errado. Você virar as costas para as verdades. Entendeu? Mesmo você sabendo todas elas. Se Lúcifer, que é Lúcifer, caiu sabendo tantas coisas. Se Pedro, que é Pedro, conhecendo Jesus, negou Jesus naquele último momento, quem sou eu para poder, entendeu? Nós não podemos confiar em nós mesmos. Seria uma soberba muito grande, um orgulho muito grande você confiar de que você foi predestinado para a divina vontade e que nada vai impedir você de viver essa divina vontade e não sei o que, e você falar, eu consigo. Se você se vestir das suas forças para você falar, eu consigo, custe o que custar, eu consigo viver na divina vontade, você é soberbo. Eu não consigo, eu não falo dessa forma. Eu sou uma pessoa, eu consigo, eu com minhas próprias forças, Não, eu não consigo nada. Se Jesus falar assim, eu vou te mandar um deserto espiritual, eu vou te mandar uma noite escura da alma, eu vou deixar você rodeada de demônios, né, para eles falar na sua cabeça, para poder te convencer de pecar, né, de ir contra mim. Se Jesus permitir isso e eu falhar, entendeu? Ele tem todo o direito de cobrar de mim, de me testar. Ele tem todo o direito de fazer, mas é que ele nunca faz isso acima das suas forças. Ele faz sempre testar você, né? Os seus testes que ele permite são constantes, né? Sempre ele permite testes direto para você poder conhecer a sua vileza, né? O vil, né? Vileza é o seu nada, né? Para você conhecer o seu nada. O quanto você é nada, o quanto você não consegue nada. Eu tô aqui falando igual uma tagarela. E aí, se eu me erguer e falar, eu sou poderosa, eu que falei tudo isso, uau, já era. Não foi eu que fiz nada. Eu vou roubar meu Criador, eu vou roubar o meu Senhor. É Ele quem fala através de mim. Isso é humildade. Falar que é Deus que está falando através de mim, isso é humildade. E eu tenho que permanecer nessa humildade. Eu não posso achar que eu estou fazendo alguma coisa por mim mesma. Eu não posso. Eu achei que podia viver por mim mesmo, a minha fé. Tem gente que acha que vai conseguir ser santo por sua própria vontade natural, humana. Não consegue. Não consegue. Você pode ser uma pessoa que vai fazer assim, ficar no deserto, comer gafanhoto, igualzinho João Batista. Você pode achar que você vai conseguir
morar no deserto igual João Batista. Você vai mudar para o deserto hoje. E vai viver o resto da sua vida lá no deserto. Tá entendendo? Não é isso a condição para a pessoa ser santa. Ela ter feito isso. Nem se ela fez. Se Deus olhar para o coração dessa pessoa e ela não vê porque é por amor a Ele. É por um amor gratuito a Ele. Que ela fez isso por amor a Ele, gratuito. Agora, se Jesus olhar no coração dessa pessoa, que ela foi pro deserto igual João Batista, começou a viver igual João Batista, ela seguiu tudo que João Batista fez, igualzinho. Ela pode ter vivido igualzinho João Batista. Igualzinho João Batista. Igualzinho. Mas só que se ela tiver no pensamento dela, olha, eu consigo, né? Eu vou provar para todo mundo. Eu vou provar que eu vou viver igual João Batista. E ainda vou filmar que eu vivo igual João Batista. Vou fazer um reality show mostrando que eu vivo igual João Batista e que eu sou o homem mais santo do mundo. Uau! Se Jesus olhar para o coração dessa pessoa e ver um pingo que seja, dela achar que ela sabe alguma coisa, de que ela é capaz por si própria, qualquer coisinha que Deus olhar para essa pessoa e achar que essa pessoa está fazendo aquilo ali porque ela se acha alguma coisa, já era. Não tem santidade nenhuma, nem humana, deixar. Ou santidade humana, que eu nem sei se Jesus vai premiar. Nem sei se vai servir para alguma coisa o sacrifício dessa pessoa. Ela fez isso como esmola a si mesma, assim, tipo para poder de repente chegar no seu juízo particular, mas eu fiz tanto por ti. Eu fiz tanto por ti, eu fui no deserto, morar no deserto por ti. Jesus vai falar, eu nunca te conheço, não. Nunca te vi mais gorda. Mas o mundo inteiro me viu. O mundo inteiro viu, eu fiz um reality show. Eu filmei e comecei a transmitir pela internet o sinal lá. Eu vivendo, eu tenho provas. Não lembro de você, nunca te vi mais gordo. Não foi por amor a Jesus. Nunca foi ofertado para Jesus. Nunca o coração estava em Jesus. Estava nele mesmo, a própria pessoa. Eu quero provar que eu consigo. Eu quero provar que eu sou capaz. A pessoa, ela se desafia. Ela se desafia a si própria. E no mundo hoje é cheio de gente assim. O que mais tem são pessoas desse tipo. Que pensam desse jeito. E seguem Jesus com essa visão, com esse pensamento. O negócio é muito terrível. Essa é a humanidade do homem hoje em dia. É o jeito do homem pensar totalmente contra, é o reino humano contra o reino divino. Totalmente diferente, entendeu? Assim, o quero confessar a todos os mortais, para esquecê-los e ser por eles esquecida. Sou para o meu amado e ainda que o desmereço, meu amado é para mim. Fortalece, pois, Senhor, a minha fraqueza, para correr após teus perfumes e correndo te alcance, e te alcançando não te deixe nem te perca. Muito pobre e balbuciante fui neste capítulo, que poderia encher muitos livros. Calo porque não sei falar, sou mulher ignorante, minha intenção só era declarar como a Virgem Mãe foi ideada e prevista antes século na mente divina. Por tudo o que entendi deste mistério altíssimo, recolho-me agora interiormente e com admiração e silêncio eu louvo o autor dessas grandezas com o cântico dos bem-aventurados, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, fiat, fiat, fiat.